Olá pessoal, bom dia. Vamos retomar aí agora o ensaio de materiais em 2021, né? Finalizar a nossa disciplina aí. Antes de começar a falar sobre o tema da aula de hoje, que é ensaio partículas magnéticas, eu quero mostrar para vocês como é que vai ser o nosso período, tá bom? Nosso período, aqui que a gente vai ver até ele acabar, beleza? Então, vai ser o seguinte, né? Como eu já avisei para vocês, eu estou bem atrasado, né, em relação à postagem de matérias, né? Já era para ter postado até a prova 1, né? Essa semana, mas eu não postei nenhuma das semanas anteriores. Mas essa semana agora, eu vou postar essas 3 primeiras semanas, tá bom? Essa semana do dia 1 de fevereiro, eu vou postar tudo de partículas magnéticas, a revisão e a prova 1, tá? Como é que vai ser então? A gente já viu antes a parte de ensaio visual, de líquido penetrante, de ultrassom, né? Isso lá em 2020 ainda. Agora a gente vai ver partículas magnéticas, que é o ensaio 4. Eu vou fazer uma revisão com vocês, né, em outra videoaula. E depois faremos a nossa prova 1, que cai todos esses temas que a gente viu anteriormente. Lembrando que, para cada um desses temas aí, eu passei um resumo, né? A prova P1, ela vale 12 pontos. Né? Cada resumo vale 1 ponto, né? Então são 12 pontos da prova, mais um pontinho de cada resumo. Né? Antes da prova 1, eu passei 4 resumos, então teremos 4 pontos de prova. Beleza? Então a gente tem isso bem definido aí, tá bom? Então até aqui a pontuação, eu escrevi aqui, aqui basicamente só para registrar aqui nessa tabela, né? Como é que vai ser, né? 12 pontos a prova 1, mais 4 de resumo. 12 pontos a prova 2, mais 4 de resumo. E um trabalho 1, né? No caso seria até um trabalho 2 que eu botei aqui, né? Já que a gente está no segundo semestre. 18 pontos. Totalizando os 50 pontos que faltam aí para vocês acabarem o curso, tá bom? Por conta do Enem, eu coloquei todas as atividades para o início de fevereiro, tá? Como eu sei que esse final de ano foi conturbado, até mesmo para mim, né? Pode ver que até eu mesmo atrasei. Quem não me entregou os resumos ainda, até o resumo 4, eu vou aceitar entregar até a semana da prova, ou seja, até o final dessa semana, tá bom? Na verdade, vou até ceder um pouquinho, até dia 8, beleza? Até dia 8 de fevereiro vocês podem mandar. Dia 8 de fevereiro, então, vocês podem mandar esse resumo aí que eu vou aceitar, beleza? Vou escrever aqui, ó, 8 de fevereiro, aceitar resumo até o resumo 4. Beleza? Isso para não ter ninguém falando que não deu tempo e tal. E como eu também não respeitei muitos prazos, eu acho que também é injusto de vocês eu cobrar de maneira muito estrita os prazos. Tá? Então vou colocar isso. Né? Essa prova 1, geralmente eu colocaria ela do dia 1º de fevereiro até dia 8. Né? Mas eu vou colocar um prazo maior para ela, até por eu ter atrasado mesmo. Tá? Então eu devo colocar até dia 13, eu acho. Né? Colocar um prazo bem maior para vocês fazerem a prova 1. Beleza? Bom, depois da prova 1 a gente tiver radiografia, ensaio para raio-x e raio gama, a gente tem uma recuperação, tem ensaio por emissão acústica, tem um trabalho 2 que eu vou passar para vocês, eu tenho ensaio por corrente parasita, e eu tenho a aula de dúvidas, né, que é sobre a T2, uma revisão aqui antes da prova 2. Então o que vai acontecer nessas próximas aulas nossas é isso aqui, tá? É claro que isso aqui está sujeito a mudança caso a gente retorne à aula presencial em algum ponto aqui, beleza? E aí eu não sei o que vai acontecer direito, né? Porque não tem uma definição, alguns dizem que o ensino médio volta no início de março, eu não sei se vai ser algo opcional, se vai ser algo híbrido, é muito difícil prever. A preferência para vocês é que seja tudo online, né? Já que a gente começou online, a gente termina online, né? Além disso, como eu não estou tendo contato com o laboratório, eu fiquei pouco tempo lá no IFES, né? Eu não sei nem quais são os recursos disponíveis no laboratório, né? Então eu teria que fazer uma preparação disso e eu não sei como é que eu poderia, hoje eu não sei como é que eu poderia fazer uma cobrança de uma atividade prática nesse sentido, né? Até por ter essa dificuldade, né? Além do que a turma tem 30 alunos, né? O laboratório é pequeno, eu teria que dividir a turma em vários grupos pequenos e eu acho que seria um trabalho extra que não é tão importante assim, tá? O ideal mesmo seria que se fizessem todos esses ensaios, né? Mas a gente sabe que nessas condições ideais, nessas condições que a gente está muito longe do ideal, né?
importante para vocês agora aqui é finalizar o curso, pegar o diploma de vocês, né? E começar aí a faculdade, tá bom? Então é isso, gente. Essa disciplina nossa de ensaios de materiais, sobretudo essa parte de ensaios não destrutivos, é uma disciplina muito prática. Então é inevitável que a gente fique um pouco carente de algum um teor prático aí. Eu vou passar alguns vídeos, mostrar algumas coisas para vocês, falar bastante, mas a parte prática a gente vai ficar um pouco carente mesmo, são as condições que nos foram dadas, né? A gente tem que jogar com as cartas que nos foram dadas. Beleza? Então o meu planejamento é esse de cá, tá? Novamente, eu peço perdão pelo atraso, né, para postar as disciplinas, né? Isso não foi só com a turma de vocês, é com todas as minhas turmas que estou atrasado. Essa semana agora eu vou usar para botar tudo em dia. A de vocês é primeiro que eu vou colocar em dia, né? Até porque vocês estão no terceiro ano, tem essa demanda mais importante. Mas é isso então, gente. Qualquer dúvida em relação ao nosso cronograma, vocês podem falar comigo, né? Outra coisa importante é que aqui tá só 22 horas de carga horária, porque no 2020 a gente fez 54 horas, se eu não me engano. Então aí vai fechar já 76 horas, já passou no carga horária do curso. Então é isso aí, gente. Eu vou passar isso aqui para vocês depois em forma de plano de ensino, né, que a gente tem que apresentar para os alunos, né? Bom, pelo menos é o ideal que o professor apresente para o aluno. Eu só estou adiantando isso aqui para vocês terem uma noção do que vai acontecer se vocês planejarem, tá bom? O que a gente vai ver, né? Lembrando que a gente está se baseando sempre no telecurso, tá? Esse termografia que eu ia colocar para vocês, só que acho que, né, por ter esse calendário um pouco reduzido não vai dar tempo. E é isso, eu vou passar os materiais para vocês vão fazendo os resumos, não deixem de fazer. E a prova vai ser aquele mesmo esquema de sempre, um questionário, né, uma chance só de fazer, vocês já estão acostumados como é que é feito, né? Bem tranquilo. Eu vou tomar cuidado para não fazer prova muito grande, como vocês pediram no período passado, né, que às vezes a prova estava muito grande, o tempo estava curto, não dava para fazer. Mas é isso, gente. Agora vamos começar a nossa aula de verdade. Bom, pessoal, bom dia de novo, né? Vamos retomar nossa matéria agora aqui com ensaio por partículas magnéticas, que é outro tipo de ensaio não destrutivo, né? A gente já viu aqui ensaio visual, ensaio de líquidos penetrantes, ensaio de ultrassom e agora partículas magnéticas, né? Que está entre os ensaios assim, mais conhecidos aí em relação ao ensaio não destrutivo, né? Lembrando que todos esses ensaios não destrutivos, eles têm por objetivo a detecção de irregularidades em algum material, na superfície, né? Tanto que esses ensaios eles são muito comuns quando a gente fala de soldagem, né? Que a soldagem a gente tem que ter uma certa confiança de que ela foi bem feita, né? Esses ensaios eles certificam isso, tá? Sobretudo aqueles superficiais, como é esse caso aqui. Vamos ver como é que esse ensaio acontece, né? Primeiramente, vamos lembrar que é uma bússola, né? Bússola, aquele dispositivo comum, que dá pra gente ver, ter uma noção aí de posicionamento, né? Que é norte, que é sul, né? Onde a gente está, onde a gente deve ir. A gente vê que, quando a gente está olhando uma bússola, a gente vê que ao girar, a agulha imantada flutuante, aquela agulha da bússola, ela se mantém alinhada na direção norte-sul. Então, independente da posição que eu coloco a bússola vai sempre apontar para o norte, né? Então, uma parte para o norte e a parte para o sul, né? O lado oposto. Norte do globo terrestre. Isso é um exemplo aí onde eu consigo ver um pouco do efeito magnetismo, né? Essa agulha imantada. Só um exemplo. Agora vamos dar um outro exemplo, né? A gente pode observar também que quando a gente coloca um ímã em cima de um papelão e a gente joga limalha fina de ferro sobre a superfície, limalha fina de ferro entenda como um pó fino de ferro, né? Com algumas ligeiras pancadas no papelão, a limalha ela vai se alinhar em cima do papelão, devido à ação do campo magnético, né? Obedecendo uma determinada orientação. Então esse é um outro exemplo de efeito do campo magnético. Esse ensaio de partículas magnéticas, ele se baseia nisso, beleza? Aqui na esquerda tem o exemplo da bússola, que independente de onde a gente está, em qual posicionamento, ela vai sempre apontar para o norte, né? É uma placa de papelão, né? Se a gente botar uma limalha de ferro e colocar um ímã embaixo desse papelão,
a gente vê que essa limalha ela vai se posicionar de acordo com essas linhas do campo magnético, né? Ela vai tomar uma orientação específica. Esses dois fenômenos acontecem devido ao magnetismo, né? Acredito que como vocês fizeram o Enem agora, isso deve estar bem fresco na cabeça de vocês, o que é magnetismo, eletromagnetismo. A gente não vai entrar assim muito forte no que é o magnetismo. Aqui a gente vai entrar numa utilização prática do magnetismo, né? Vocês sabem que magnetismo não é só uma coisa que a gente vê na elétrica, na física, e que é algo difícil e que é só para atrapalhar. Não, o magnetismo ele tem muita utilidade. Tá? É muito útil o magnetismo aí para várias aplicações. Isso aqui é só uma delas. Né? O ensaio por partículas magnéticas, ou PM, é realizado com base nos fenômenos relacionados ao magnetismo. A gente usa força magnética para alinhar partículas magnéticas sobre peças ensaiadas. Onde temos descontinuidades, a orientação vai ser alterada, revelando-as. Né? Então a gente vai usar a força magnética. Aliás, primeiramente, a gente vai colocar partículas magnéticas em cima de uma superfície e vai aplicar um campo magnético. Né? Esse campo magnético ele vai se alinhar de acordo com as descontinuidades. Né? Então, a maneira com a qual esses postos, né, essas partículas magnéticas, elas vão se alinhar na superfície, vão me indicar onde eu tenho descontinuidade e onde não tem. Né? Então, o ensaio se baseia nisso. Né? Ele é muito usado para detectar descontinuidade superficial e subsuperficial até aproximadamente 3 milímetros de profundidade. Né? Lembrando que isso só vale para materiais ferromagnéticos, ou seja, materiais que eu tenho uma resposta magnética. Né? Materiais ferromagnéticos são aqueles que são fortemente atraídos pelo ímã, como ferro, níquel, cobalto e quase todos os tipos de aço, né? Já que aço é uma porcentagem majoritariamente de ferro. Tá? Mas não é todo tipo de aço não, tá? Bom, para compreender o ensaio, a gente tem que entender 3 termos específicos. Primeiro a gente tem que entender o campo magnético. Temos que entender o que são as linhas de força do campo magnético e o que é o campo de fuga. Né? São 3 conceitos principais. Tá bom? Isso aí é o que remete um pouco àquela parte básica de magnetismo. O campo magnético é aquela região que circunda um ímã, né? Que está sob efeito daquelas forças invisíveis, que são as forças magnéticas. Né? Então o campo magnético aí é a região de ação da força magnética, digamos assim. Esse campo ele é representado por linhas chamadas de linhas de indução magnética. Não são linhas de força do campo magnético ou linhas de fluxo do campo magnético. São aquelas linhas que foram mostradas nessa imagem aqui. Né? Em qualquer ímã, essas linhas elas sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Então é sempre, como está colocado aqui, ó, elas saem do norte e vão para o sul. Isso aqui é uma orientação que é comum para qualquer ímã, beleza? Sai do norte e vai para o sul. Né? Então são as linhas de campo magnético, linhas de indução magnética. Né? Como está colocado aqui, ó, você perceba que as linhas saem do norte e vão para o sul. Né? Esse é o sentido das linhas de fluxo do ímã. É importante falar o seguinte, quando essas linhas estão mais próximas, né, isso é um indicativo que esse campo é mais intenso. Quando as linhas estão afastadas, isso é um indicativo que o campo ele é menos intenso. Tá? Outra coisa que é importante a gente destacar é que nas linhas de fluxo do campo magnético, a gente não tem transporte de material de um polo para o outro. Né? A gente não tem transporte de material. Né? A gente tem uma reação gerada pelo campo magnético, mas transporte de material não tem. Tá? Não tem uma partícula que sai do norte e vai para o sul. Isso é só a direção do campo. Né? Isso para nos dar uma noção da orientação do efeito que esse campo vai ter sobre qualquer partícula que é colocado nele. Né? Então esse é um exemplo aí de ensaio de partículas magnéticas. Tá bom? Perdão, esse é um exemplo aí de linhas de campo magnético. Como é que surgiu esse ensaio? Vamos lá. Esse cara aí, chamado Hooke, ele observou que quando ele usinava peças de ferro e aço num torno com um mandril imantado, né,
as finas limalhas eram atraídas para rachaduras visíveis. Ou seja, quando imantava o mandril, né, as limalhas, pequenos pedacinhos de ferro, eles eram atraídos para a rachadura. Né? Ou seja, apliquei um campo num lugar que eu tenho partícula pequena de ferro, né, essas partículas elas eram atraídas para as rachaduras visíveis. Né? Então o que foi observado aí? Né? Que as linhas de fluxo que passam por um material submetido a um campo magnético, um material imantado, são alteradas por descontinuidades existentes no material. Né? Então pensem aqui que eu tenho um material e essas linhas estão passando por ele. Se esse material tem algum tipo de descontinuidade, essa linha vai sofrer um desvio. E é esse desvio que é indicado através das partículas magnéticas. Né? Ou seja, vai falar, olha, aqui tem uma descontinuidade, aqui tem um desvio. Né? Então o ensaio se baseia nesse princípio. Né? Foi aqui que ele percebeu que ele poderia usar esse princípio das linhas de indução, né? Desse desvio das linhas de indução, para detectar descontinuidade. Essa observação ajudou a desenvolver pesquisa em andamento, culminando no ensaio de partículas magnéticas, né? Ou partículas magnéticas. Né? E surgiu a questão, né? Quando a gente descobre um fenômeno novo, tem dois pontos de vista que a gente pode olhar. A gente pode olhar sempre do ponto de vista de como surgiu esse efeito, por que ele acontece. Né? Ele observou algo interessante que dá para aplicar. Mas tem dois tipos de preocupação. O primeiro é por que ele acontece, e a segunda preocupação é como que eu uso isso a meu favor. Como que eu uso isso a meu favor? É através de um ensaio. Agora, por que isso acontece? Por que as partículas da limalha elas vão se agrupar nas descontinuidades? Né? Como está mostrado aí. Tá bom? Aí que a gente vai ver. Nas descontinuidades, a gente tem uma nova polarização do ímã, né, repelindo as linhas de fluxo, como está mostrado aqui. Ó. Percebe que quando eu tenho uma descontinuidade aqui entre um ímã completo, a parte que houve a rachadura, ela se separa em norte e sul. Né? Porque na esquerda eu vou ter um ímã, na direita eu vou ter outro ímã. Então eu vou ter ali o que a gente chama de nova polarização. Né? A polarização entre norte e sul, ela é criada ali no meio do ímã, né? Então essa polarização ela repele as linhas de fluxo. Essa repulsão, né, dessas linhas de fluxo a gente chama de campo de fuga. Né? Então esse é o campo de fuga. Esse campo de fuga aí que nos ajuda a detectar a descontinuidade. Né? Então quando eu tenho uma peça de aço submetida ao campo magnético, acontece o seguinte, como está mostrado aqui. Ó. As linhas saem do norte e vão para o sul. Né? Perceba o ímã ali que está criando esse campo. Né? Perceba que eu tenho aqui descontinuidades da peça. Olha o que acontece com a linha de fluxo. Né? Ela sofre um desvio. Né? Ela sofre um desvio. E quando ela sofre um desvio, né, isso é muito claramente indicado através das limalhas, né, que ficam sobre a superfície da peça, que é colocada, essas partículas magnéticas. Então, esse desvio na linha de fluxo vai me indicar quando há algum tipo de descontinuidade na peça. Primeiramente, a gente pode observar que as linhas de fluxo do campo magnético passam através da peça, né, e mantando-a, né, passa através do campo magnético. Quando um ímã cria um campo que passa através de uma peça, a gente fala que essa peça está imantada. As linhas de fluxo são repelidas, né, elas estão juntas. Quando elas chegam num ponto onde eu tenho uma descontinuidade, elas se repelem, né, ou seja, gerado um campo de fuga. Né? Então isso acontece na descontinuidade. Essa polarização vai atrair a limalha, ou seja, esse campo de fuga aí, ele atrai a limalha. Então, eu jogo a partícula magnética sobre a peça e aplico o campo, onde ela se acumular é onde eu tenho descontinuidade. Tá bom? Vai ser um indicativo de onde tem descontinuidade. Quando o campo de fuga, né, ele não atinge a superfície, ou seja, quando a descontinuidade é muito interna na peça, eu não vou ter atração das partículas da limalha. Por isso que esse ensaio ele é limitado a gente fala que ele é superficial ou subsuperficial, exatamente por causa disso. Ele não tem uma penetração muito grande. Né? Se a descontinuidade estiver muito no interior da peça, eu não consigo visualizá-la.
Aqui tem outro exemplo, né? Mostrando um campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Isso é uma coisa importante, porque até se baseia para criar o campo magnético das partículas magnéticas, né? Desse ensaio, né? O campo magnético ele não é criado exclusivamente por polos terrestres ou por ímãs permanentes, né? Um fenômeno que eu acho que vocês já devem ter visto isso aqui ao longo do ensino médio é o fenômeno da indução magnética, ou seja, um campo magnético, eu vou aplicar um campo magnético sobre uma peça, eu vou induzir uma corrente elétrica sobre ele. E vice-versa, se eu aplico uma corrente sobre um campo, aliás, se eu aplico uma corrente sobre uma peça, eu gero um campo magnético em volta dessa peça. Então são duas coisas que caminham juntas. Eu gero campo, aparece corrente, eu gero corrente, aparece campo. Beleza? Então esse é outro ponto aí que pode nos ajudar a criar um campo magnético sobre alguma peça que eu quero ensaiar. Outro ponto interessante, né, é isso aqui, ó. O campo magnético ele é mais intenso quando a corrente elétrica passa por um fio reto. Em vez de passar por um fio reto, passa por um condutor enrolado, uma forma de bobina. Né? Então o que eu falei é o seguinte, se eu tenho um fio e eu passo uma corrente, eu vou gerar um campo magnético em volta dele. Agora, se eu pego essa corrente e coloco em forma de bobina, eu vou criar um campo magnético mais intenso, pela própria indução magnética, né? Pela própria orientação do campo. Então, pela orientação das linhas de indução ali, eu vou criar um campo magnético bem mais intenso. Por isso que muitas vezes a gente vê bobinas, né, em aparelhos que utilizam campos magnéticos, né? Como é o caso aí, por exemplo, de motores elétricos. Motores elétricos a gente sabe que eles funcionam através da indução magnética, né? Eu gero uma corrente, essa corrente vai gerar um campo, esse campo vai fazer com que eu gire um rotor que vai gerar um eixo, ou seja, pegar energia elétrica e transformar em energia mecânica, que é um motor elétrico. Então é basicamente isso. Aqui alguns pontos do eletromagnetismo. Né? O que são de fato as partículas magnéticas? Né? Naquele exemplo de ensaios feitos bem antigamente, a gente tinha limalha de ferro, né, que era o nosso exemplo principal. Hoje em dia a gente não tem mais limalhas, né? A gente tem pós de ferro, óxidos de ferro muito finos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então tem pós de ferro em vez de óxidos, né? Então tem propriedades magnéticas boas que nos ajudam a fazer esse ensaio. A gente chama de partículas magnéticas, né? Mas na verdade a gente está falando, essas partículas elas são partículas magnetizáveis, né? Ou seja, elas atuam quando elas sofrem a magnetização. Elas não atuam naturalmente. Né? Não são pequenos ímãs, não são pó de ímã, são pós de ferro. Eu tenho algumas etapas para a execução do ensaio. Né? Agora que a gente já viu como é que funciona o ensaio, é importante a gente ver também quais são as etapas para a execução desse ensaio. Né? Deixa eu tomar um gole de água. Primeiramente, preparação e limpeza da superfície. Né? Preparar e limpar a superfície do ensaio, isso é extremamente importante. Né? Até porque eu vou colocar um pó ali em cima da superfície, e se tiver sujeira eu vou ter um resultado mascarado. Então é ideal que a superfície esteja extremamente limpa. Magnetização da peça, né? Para que os pós... para gerar esse campo magnético. Né? Depois eu tenho a aplicação da partícula magnética. Né? Apliquei a partícula, ela já vai se localizar nas descontinuidades. Né? Vai me indicar ali onde que vai ter descontinuidade. Né? A inspeção da peça e limpeza é o ponto 4, né? Porque depois que eu vejo que as partículas estão nas descontinuidades, eu tenho que verificar o que é apenas uma descontinuidade e o que é um defeito. Né? Ou seja, fazer a inspeção, aquela questão que a gente viu nas aulas anteriores. E fazer a limpeza da peça. Né? Limpar a peça e tirar as partículas magnéticas dela. As partículas podem ser reaproveitadas, dependendo da situação. Né? Elas não são estragadas. Né? E acontece também E por último, ponto 5, a gente tem que fazer a desmagnetização da peça. Né? Ou seja, isso é um ensaio não destrutivo. Eu não vou gerar nenhum efeito permanente na peça. Sobre a primeira etapa, né? Como eu falei, tem que remover sujeira, oxidação, carepa, respingo, inclusão, graxa, qualquer tipo de contaminação na superfície. Né? Essas impurezas vão prejudicar o ensaio, formando falsos campos de fuga ou contaminando as partículas magnéticas, né, de maneira que eu não consiga reaproveitar em ensaios posteriores. Então é algo ruim. Para limpar a peça, a gente pode usar jato de areia,
escova de aço, algum tipo de solvente, né? Então tem que fazer a limpeza da peça antes do ensaio. Né? Eu falei de carepa aqui, não sei se vocês estão acostumados com a definição de carepa, né? É uma camada de óxido que se forma na superfície da peça em decorrência de permanência em altas temperaturas, na presença de oxigênio. Então é uma camada de óxido formada na superfície que tem que ser limpada, né? A carepa. Isso aí é comum quando a gente fala de laminação a quente, por exemplo. Então a primeira etapa é a limpeza. Depois tem magnetização. Essa magnetização ela pode ser feita de várias formas, né? O primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui é que quando a descontinuidade ela é paralela às linhas de fluxo do campo magnético, o campo de fuga é pequeno e o ensaio tem menor sensibilidade. Se a descontinuidade ela for perpendicular à linha de fluxo, né, o campo de fuga é maior, né, dando maior sensibilidade ao ensaio. Então a gente tem uma orientação aí da descontinuidade em relação ao campo de fuga, né? Aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma fissura que ela é paralela ao campo magnético. O campo magnético está da esquerda para a direita, ela está paralela aqui, né? Ou seja, tem pouca sensibilidade, né? Aqui embaixo está perpendicular. Perceba que várias linhas atingem essa descontinuidade, né? Ou seja, aqui tem uma sensibilidade maior, né? Eu consigo perceber melhor. Então eu tenho que ter uma noção de como que eu vou orientar no campo magnético na peça. Eu vou fazer um campo longitudinal ou fazer um campo transversal. O ideal é que eu faça uma geração de campo nos dois sentidos, tá? Para poder detectar tanto as descontinuidades que estão alinhadas no sentido longitudinal, quanto aquelas que estão alinhadas no sentido transversal, tá bom? Isso aí. Como eu tenho essa necessidade de criar dois tipos de campos, né? E como eu tenho necessidade também de tem a possibilidade de ter várias geometrias diferentes de peças, a gente tem vários tipos de magnetização possíveis. A gente pode gerar essa magnetização de várias maneiras diferentes. Então eu vou apresentar algumas para vocês. Aqui tem uma tabela mostrando esses métodos de magnetização, né? Eu tenho método longitudinal, que cria o campo longitudinal, né? Pode ser indução de campo, bobina eletromagnética, ou Yock. Tem o circular, né? Indução de campo, passagem de corrente. Tem condutor central, né? Eletrodos, contato direto, como está mostrado aqui nessa tabela, né? Tudo bem descrito aqui. Tem o multidirecional, que é o mais interessante, que tem acessibilidade nos dois sentidos, né? Que é bem mais relevante. A gente tem então esses tipos aí de métodos. A gente vai falar um pouquinho mais deles agora. Primeiramente, magnetização por indução do campo magnético. E nesse caso, as peças são colocadas dentro do campo magnético do equipamento, fazendo-se então com que as linhas de fluxo atravessem a peça, né? Então a gente coloca as peças dentro do campo magnético e faz com que as linhas de fluxo atravessem a peça. Isso é indução do campo magnético. As linhas de fluxo têm que atravessar a peça. A linha de fluxo ela pode ser colocada tanto no sentido longitudinal quanto no sentido circular, dependendo do método de magnetização, né? Que é escolhido em função da descontinuidade. O ideal é fazer nos dois sentidos, para pegar dois tipos de descontinuidade, tá? Então vou induzir um campo magnético, beleza? Coloca a peça dentro de um campo magnético, só isso. Magnetização por bobina eletromagnética. A peça é colocada no interior de uma bobina eletromagnética, né? Ao circular a corrente elétrica pela bobina, forma-se um campo longitudinal na peça por indução magnética, né? Então ela é colocada no interior de uma bobina, eu vou formar um campo longitudinal no interior da peça, por indução. Aqui estão as linhas de fluxo longitudinais. Tá um pouco difícil de enxergar aqui, mas acho que dá para ver. À esquerda as descontinuidades, né? Eu tenho magnetização por Yock, que é um dos mais comuns aí. Yock é o nome dado ao equipamento, que é esse equipamento aqui para fazer a análise, né? Nessa técnica eu vou induzir um campo magnético, né? Eu vou ter um eletroímã em forma de U invertido, que é esse Yock, né? Ele vai ser apoiado na peça examinada. Então observe como é que ele é colocado aqui para analisar um cordão de solda, né? Aqui um cordão de solda, né? Quando esse eletroímã ele é percorrido pela corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético longitudinal entre as pernas do Yock, entre essas duas pernas aqui,
né? Esse campo magnético vai ser gerado, beleza? E aí, com esse campo magnético gerado, eu consigo analisar as descontinuidades, né? O ideal também seria usar esse óculos em dois sentidos, né? Tanto indo nessa direção do campo de solda, quanto no sentido de ir da esquerda para a direita ali. Tá? Eu tenho a técnica por condutor central, é a técnica usual para ensaio de tubos, né? Então é como se um condutor elétrico vai induzir um campo magnético circular, tá? Percebe que o campo magnético circular induzido aqui, passa uma corrente elétrica ali que vai gerar um campo. Né? Isso facilita a visualização das descontinuidades longitudinais. Então é isso aí, né? Saem partículas magnéticas. Mais um tipo de magnetização. Eu tenho magnetização por passagem de corrente, né? Nesse caso a gente faz passar uma corrente elétrica através da peça, né? A peça funciona como um condutor, gerando ao redor dela seu próprio campo magnético, né? Então é bem tranquilo isso aí, vai passar por corrente, né? Gera corrente, lembrando que corrente gera campo, né? Então é basicamente nisso com esse princípio que funciona esse método de magnetização. Eu tenho magnetização por eletrodos, que é outro método bastante interessante, que está mostrado nessa imagem aqui ao lado. Eu utilizo eletrodos e, quando apoiados na superfície da peça, eles permitem a passagem de corrente na mesma, né? O campo formado é circular em torno do ponto de contato aí do eletrodo com a peça, tá? Vai detectando descontinuidades ali. É outro método aí. É importante não confundir isso aí, não tem nada a ver com questão de soldagem por eletrodo revestido, tá? Isso é outra coisa, isso aqui é um modo de magnetizar a peça só. Lembrando que esse é um ensaio não destrutivo, então eu não vou danificar a peça. Eu vou só detectar problemas nela. Eu tenho magnetização por contato direto também. Tem sua aplicação em máquinas estacionárias e máquinas paradas. A magnetização ela é feita através da passagem de uma corrente de uma extremidade da peça a outra. E o campo magnético que se forma é circular. Então essa aqui é a magnetização por contato direto. Eu tenho indução, passagem de corrente, né, que é um método multidirecional. Ou seja, é mais interessante, que funciona tanto a transversal quanto a longitudinal. Né? São gerados dois campos, né, um circular e outro longitudinal, né, ou dois longitudinais perpendiculares, que são aplicados simultaneamente à peça ensaiada. Isso é feito quando a gente quer detectar, numa única operação, descontinuidades em qualquer direção. Né? Então a gente tem essa possibilidade de gerar esse método multidirecional, né, que é muito útil. Né? Que uma operação só eu já detecto descontinuidade em qualquer direção. Quando eu tenho esses métodos limitados pela direção, às vezes eu tenho que fazer o mesmo procedimento em duas direções, poder varrer tanto as descontinuidades longitudinais quanto aquelas transversais. Né? Então a vantagem dessa técnica ela permite analisar as peças de uma única vez. Né? A dificuldade principal é conseguir um equilíbrio entre os dois campos, né, de modo que um não se sobrepõe ao outro. Técnicas de ensaio. Se agulhas e alfinetes forem atraídos com ímãs, observamos que após retirar esses objetos de contato com ímã, ainda vai existir atração mútua entre ambos. Né? Então são as técnicas de ensaio. Né? A gente pode ver que o campo magnético, nesse exemplo da agulha e do alfinete, né, ele não some depois que é aplicado. Né? A gente fica um campo magnético residual. Né? Porque mesmo que depois se a gente atrai uma agulha ou um alfinete com ímã, mesmo depois que a gente tira esses objetos do contato com ímã, ainda vai ter uma atração entre eles. Né? Então isso é algo que a gente chama de campo magnético residual. Quando a gente tira o campo magnético, a resposta dele ainda continua lá. Então é o que eu disse agora. Há materiais que, depois de magnetizados, retêm parte desse magnetismo, mesmo com a remoção do campo magnetizante. São materiais com alto magnetismo residual. Há ainda aqueles que não retêm o magnetismo após a ação do campo magnetizante. Essas diferenças permitem um ensaio por meio de duas técnicas. Né? Aí eu tenho duas técnicas. Né? Tem a técnica do campo contínuo e a técnica do campo residual. Então, só para destacar novamente, eu tenho dois tipos de ensaio que eu posso fazer. Eu tenho dois tipos de materiais, digamos assim, né? Que aqueles que eles mantêm um magnetismo residual, né? Quando
eu tiro o campo, ele ainda vai ter um magnetismo associado a ele, mesmo depois de retirar do campo, né? Que é o magnetismo residual. E aqueles onde eu tiro o campo e esses materiais não vão reter o magnetismo gerado pelo campo. Tá? Então tem dois tipos. Esses dois tipos nos possibilitam fazer dois tipos de ensaios, duas técnicas possíveis. A técnica do campo contínuo, onde as partículas magnéticas são aplicadas quando a peça está sob efeito do campo magnético. Né? Depois que eu retiro esse campo, não tem magnetismo residual. Né? Então, nesse ensaio aqui, a partícula magnética ela vai estar sob efeito do campo só enquanto esse campo estiver ativo, estiver estando ativo sobre a peça. Quando eu desligar o campo, falando de maneira bem grosseira, não vou ter efeito nenhum sobre as partículas magnéticas. Essa é a técnica do campo contínuo. Tá? A partícula magnética só vai estar sob efeito se estiver sob a ação do campo. Se eu retirar o campo, ela não vai estar mais sob efeito. Na técnica do campo residual, é um pouco diferente. Nessa técnica, as partículas aplicadas, depois que a peça sai da influência do campo magnético, né, isto é, o ensaio é realizado apenas com magnetismo residual. Eu tiro o campo magnético da peça e aí aplico as partículas, porque nesse caso aqui, a peça vai reter um pouco daquele campo e vai influenciar sobre as partículas. É o caso do magnetismo residual. Tá bom? Então ele não precisa do campo magnético ativo para fazer o ensaio. Eu aplico o campo, eu tiro o campo e meu material ele vai absorver, digamos assim, né, um pouco desse campo, tendo um campo residual sobre ele. Esse campo residual é o suficiente para direcionar, orientar as partículas magnéticas sobre a superfície dessa peça. Então é a técnica do campo residual. Nesse caso aqui eu tenho que desmagnetizar a peça depois, né? Desmagnetizar e remover esse magnetismo residual. É importante garantir que o campo gerado, seja ele residual ou contínuo, ele tem uma intensidade suficiente para se formar os campos de fuga. Se esses campos de fuga não forem criados de maneira adequada, eu não vou conseguir detectá-los, né? E não vou conseguir detectar, consequentemente, as continuidades. Então tem aparelhos que medem o campo magnético durante o ensaio. É interessante a gente fazer também um ensaio em peças, né, com defeitos conhecidos, porque se eu aplico o campo magnético e eu não detecto algum defeito que eu sei que está lá, é porque esse campo magnético não está numa intensidade boa, tem que aumentar, tá bom? A gente pode usar padrões normalizados com descontinuidades conhecidas, né, para calibrar, digamos assim, o meu aparato experimental. No caso do Yoke, eu tenho algum padrão aí, onde eu devo gerar um campo magnético suficiente para levantar no mínimo 4,5 kg força em corrente alternada, 18,1 kg força em corrente contínua, tá bom? Aqui são algumas orientações em relação ao campo, em relação ao ensaio, tá? Lembrando, gente, que todos esses ensaios que eu falo com vocês aqui, eu falo isso toda aula, são ensaios normalizados, né? Tem normas que regem esses ensaios, né? Normalizados, normatizados, enfim. Tem regras, tem normas, tem tudo bem definido para a realização do ensaio. Tá? Não é algo que é tirado da cabeça do técnico na hora. Para garantir que toda a peça for submetida ao campo magnético, isso vale mais para peças grandes, a gente tem que efetuar uma varredura magnética, ou seja, nos garantir, tem que ter uma garantia de que toda a peça foi submetida ao campo magnético. Depois de escolhida a técnica de magnetização, é preciso esquematizar na peça qual será o formato do campo magnético. A gente tem que observar que toda ela vai ser submetida a campos magnéticos defasados de 90 graus um do outro. Então eu olho, por exemplo, no sentido longitudinal, pego 90 graus e olho no sentido transversal. É importante também verificar se esse campo será aplicado na peça inteira. Né? Isso será feita na varredura magnética total da mesa. Isso aqui é meio óbvio, né? Porque para a gente verificar a peça inteira, a gente tem que fazer a magnetização sobre a peça inteira. Então tem que ter partículas magnéticas na peça inteira, tem que magnetizar a peça inteira em mais de uma direção, né? Para ter certeza que eu estou pegando todas as descontinuidades. Né? Então esse ensaio aqui ele é um pouco mais elaborado do que o ensaio de líquidos penetrantes, por exemplo, né? Que não tem essa preocupação de direção, né? da descontinuidade. Né? Mas é um ensaio que ele é mais sensível, né? Dependendo da situação. Né?
Eu posso movimentar o equipamento magnetizante, aplicar ele tanto no sentido longitudinal quanto transversal, ou aplicar duas técnicas diferentes, né? Uma técnica multidirecional. Né? Aqui eu vou fazer varredura com yoke. Né? Por exemplo, esse A e B é a posição do yoke. Né? Dos polos do yoke. Né? A e B e 1 e 2. Eu vou começar da parte de cima, né? Que é a primeira etapa, que é a aplicação do campo longitudinal ao cordão de solda. Perceba que em 1 aqui eu tenho a posição dos polos. Né? Em 2 eu tenho a posição novamente no mesmo yoke. Em 3 tem outra posição. Em 4 eu tenho mais um posicionamento. Em 5 um posicionamento. Em 6 outro posicionamento. Lembrando que cada um desses números aí é relacionado a um par das pernas do yoke. Né? 1 em 1 é um par, 2, 2 é outro par, 3, 3 é outro par. Beleza? Então eu tenho que colocar as pernas do yoke em todas essas posições. Tá? Para fazer o ensaio. Na segunda etapa, eu aplico um campo transversal. Né? Então perceba que eu estou colocando, em vez de paralelo ao cordão de solda, aqui embaixo eu coloco perpendicular ao cordão de solda. Ó. Uma perna vai estar naquele eixo aqui de cima, outra perna vai estar no eixo aqui de baixo. Uma perna vai estar no dedo aqui de cima, uma perna no dedo aqui de baixo. Então eu vou fazer uma varredura ali em todas essas posições. Né? Sobre as partículas magnéticas, né? Elas podem ser aplicadas em forma de pó, em pasta ou em pó suspenso em líquido, né, concentrado. Elas podem ser fornecidas em várias cores para inspeção com luz branca ou partículas fluorescentes para inspeção com luz negra. Então tem alguns detalhes aí que podem diferenciar uma técnica de outra. Né? Tanto em relação ao pó, né? Quanto aos métodos de ensaio, posso classificar o ensaio de partículas magnéticas quanto à forma de aplicação da partícula, né? Seja via seca, que é em pó, ou via úmida, que é suspensão em líquido. E quanto à forma de inspeção, né? Visível, que é a luz branca, ou fluorescente, que é a luz negra. Tá bom? Então, algumas definições, algumas diferenciações de técnica para técnica. Tá? No caso da via seca, a gente sabe que as partículas magnéticas elas não vão precisar de preparação prévia. Elas são aplicadas diretamente sobre a superfície. Né? Tem aplicador de pó ou bomba de pulverização para isso. Como esse método é muito direto, eu posso recuperar as partículas, né? Desde que eu consiga retirar essas partículas da peça ensaiada sem contaminação. Então, assim, é aquela história, eu limpo a peça, eu aplico o magnetismo e aplico as partículas. Né? Se eu não contaminar as partículas, eu posso retirar as partículas, guardar e usar em ensaios posteriores. Então é algo até mais econômico, pensando por esse ponto de vista. Eu tenho a via úmida. Né? Nessa via úmida, a vantagem desse método aí é que as partículas vão estar, como eu disse aqui, elas vão estar suspensas no líquido. Né? Essas partículas possuem granulometria muito fina, né? Vão ser bem finas mesmo, e por elas serem bem finas, elas vão permitir detectar descontinuidade muito pequena. Então tem uma altíssima sensibilidade. Né? As partículas são fornecidas pelos fabricantes na forma de pó ou suspensão concentrada, né? Suspensão em líquido. Né? Para aplicação, elas têm que passar por uma preparação adequada, segundo norma, né? Tem que ser diluída em líquido, né? Pode ser água, querosene, óleo, então tem uma preparação anterior, tá? Não é só um processo um pouco mais elaborado do que esse processo pela via seca, porém é um processo com uma sensibilidade maior. Para verificar a concentração de partículas no líquido, o que a gente faz? A gente coloca 100 ml da suspensão num tubo padrão graduado. Depois de 30 minutos, a gente verifica o volume de partículas que se depositaram no fundo desse tubo padrão. Esses valores recomendados aí variam de acordo com a inspeção, se for por luz branca ou por luz negra. Né? E a aplicação é colocada em forma de chuveiros de baixa pressão, de borrifadores manuais, ou simplesmente derramando essa mistura sobre as peças. Para melhor visualizar as partículas magnéticas, a gente pode aplicar previamente sobre a superfície da peça um contraste, né? Que é uma tinta branca em forma de spray. Né? As partículas magnéticas elas são fornecidas de várias cores, né? Para facilitar a visualização das continuidades na peça ensaiada. Então
como todo ensaio aí, no instrutivo, tem algumas particularidades que podem ser feitas para melhorar esse ensaio, né? Nos casos onde é difícil visualizar a partícula magnética, né? No caso onde as descontinuidades são bem pequenas, eu tenho necessidade de averiguar a existência de descontinuidade muito pequena. Então tem várias possibilidades aí, tá? Inspeção da peça de limpeza, isso é bem óbvio, né? A gente vai aplicar a partícula magnética, vai observar e avaliar as indicações, né? Registrar os resultados, isso é muito importante, registrar o resultado, posicionamento de cada descontinuidade, né? E por último, depois que a gente faz a inspeção, a gente limpa a peça e reaproveita as partículas, se possível, né? Se a peça apresentar magnetismo residual, ela deve ser desmagnetizada depois. Então essa questão aí da inspeção e da limpeza da peça. Essa desmagnetização é feita nas peças que elas guardam esse magnetismo residual, né? É importante desmagnetizar, não pode esquecer, porque a desmagnetização ela pode atrapalhar numa usinagem posterior, por exemplo, né? Ela pode magnetizar o cavaco, magnetizar a ferramenta de corte, né? Essa magnetização pode interferir na soldagem, né? Desviando o arco elétrico, tá? Então também é negativo. Pode interferir em instrumento, né? Alguns instrumentos de medição aí, eles podem ser afetados devido a essa magnetização residual, né? E bom, então é só lembrando que é muito importante desmagnetizar quando houver magnetização residual, tá? Porque os efeitos, como podem ver em instrumento, em soldagem, usinagem, tem vários tipos. Não é preciso proceder à desmagnetização quando os materiais e as peças elas possuem baixa reatividade magnética, quando forem submetidos a tratamento térmico e quando tiverem de ser novamente magnetizados, né? Então, são alguns pontos onde a gente não precisa desmagnetizar. Mas, por via de regra, é bom desmagnetizar para evitar problemas posteriores. Para desmagnetizar, eu aplico um campo magnético pulsante com sentido inverso àquele que foi aplicado anteriormente, né? Reduzindo a zero gradualmente, né? E se conseguir passando a peça através da bobina, ou com a peça parada através da bobina, né? Isso são alguns efeitos aí, algumas possibilidades de desmagnetização. O que a gente pode perceber nesse ensaio é que tem várias opções para realizá-lo, né? E cabe ao técnico escolher a forma que melhor se adapte às características da peça, né? Para peça grande, eu posso escolher uma técnica de magnetização diferente, peças pequenas, continuidades grandes, continuidades pequenas. Então isso vai depender muito da sua particularidade do ensaio, tá? Mas o ensaio em si, agora resumindo de maneira grosseira, o que é esse ensaio? Pego minha peça, limpo a peça, aplico um campo magnético, jogo o pó de ferro em cima desse campo, né? O pó de ferro vai se acumular nas descontinuidades, eu vou registrar isso, eu vou retirar esse pó de ferro, eu vou limpar a peça e pronto. Esse é o meu ensaio de partículas magnéticas, tá bom? Esse ensaio terminou, foi realizado perfeitamente. Beleza, gente? Então é isso aí. Não tem muito segredo em relação ao ensaio de partículas magnéticas, tá? É um ensaio bem simples. Eu vou passar para vocês tanto a apostila que eu me basei para fazer essa aula, quanto o vídeo de telecurso que mostra isso de maneira um pouco mais prática, né? É o que a gente pode fazer, né? O telecurso aí salva qualquer professor de mecânica. E é isso, gente. Qualquer dúvida podem mandar mensagem. E bom, agora a próxima aula é revisão aí para essa prova, tá? Até mais, gente. Valeu!